Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou fazer um Caio Responde respondendo a pergunta de vocês que vocês mandaram no meu Facebook. Então, muito obrigado a todo mundo que mandou as perguntas, elas foram muito bacanas. Só que esse Caio Responde vai ser um pouco diferente. Eu simplesmente selecionei uma pergunta para responder aqui, porque dessa forma eu consigo me aprofundar mais no assunto e responder ela em mais detalhes. E se vocês gostarem desse vídeo, gostarem desse quadro, primeiro já dá o joinha e depois simplesmente comenta aí suas próximas perguntas para eu fazer vídeos futuros pegando perguntas nos comentários desse vídeo, beleza? Então é mais ou menos isso, já se inscreve no canal se você não é inscrito, porque tá vindo muito conteúdo aí. Esse vídeo vai ser bem bacana pra mulherada, então manda para suas amigas, porque a pergunta que eu peguei foi da Ana Yoshioka, não sei se é assim que fala, Yoshioka. Bom, a pergunta dela foi: Caio, faz um vídeo ou parte dele falando da influência do anticoncepcional hormonal e das etapas do ciclo menstrual na disposição, crescimento muscular ou emagrecimento no treino feminino. E também se o treino feminino pode ser adaptado de acordo com o período da mulher e quais suplementos e vitaminas mais indicados para elas a fim de otimizar os resultados. Seguindo essa linha, abraço e obrigada. Então é mais ou menos isso, é pra mulherada. Eu quero falar aqui do ciclo menstrual, as fases do ciclo menstrual, como adaptar o seu treino em relação a isso, falar um pouquinho de anticoncepcionais e talvez um pouquinho de suplementos também. Bom, o ciclo menstrual tem uma influência muito grande no estado metabólico da mulher e também dos resultados que ela vai ter na academia. Vamos começar com a primeira fase, que é a fase folicular do ciclo menstrual, que seria do dia 1 a dia 14 mais ou menos. No começo dessa fase, nos primeiros dias aí do ciclo menstrual, né, o seu estrogênio e progesterona vão estar um pouco mais baixos e os seus ovários vão estar em repouso. Essa fase é caracterizada por uma tolerância de dor maior, né, uma produção maior de força e também maior resistência. E é nessa fase que vocês querem aproveitar e explorar melhor o treino de vocês. Então nessa fase vocês vão focar em progredir na academia. É agora que vocês estão com mais fortes, com mais tolerância à força, pode aumentar o volume de treino, né, e explorar aí o treino, como é que fazer exercícios drop set, aumentar a intensidade do treino, esse tipo de coisa, porque é onde o seu corpo está mais apropriado para aguentar nessa capacidade, esse volume de treino. Nessa fase o seu corpo está mais inclinado a usar glicogênio como combustível, como fonte de energia. Então é mais interessante você ter um consumo um pouco maior de carboidratos nessa fase, também porque a sua sensibilidade à insulina está em alta, né? E é aí que você aproveita melhor os carboidratos. Um estudo publicado no Jornal Americano de Nutrição Clínica mostrou que a sua taxa metabólica basal, né, que seria mais ou menos as calorias que você gasta em repouso, elas começam a diminuir nessa fase, né, chegando num pico de diminuição, assim vamos dizer. Isso aí que você disse é tudo burrice. Né, na parte mais baixa, uma semana antes da ovulação. Então, para a gente contrabalancear isso, é interessante você incluir treinos metabólicos, né, treinos do estilo HIIT. Então, se você faz aeróbicos nessa fase, tenha uma preferência pelo HIIT e também no treino com pesos. No finalzinho dele você pode incluir treino metabólico, onde você faz umas repetições um pouco mais altas com descanso bem mais baixo. Agora vamos para a fase da ovulação. A sua força vai estar mais alta aqui, né, então você vai perceber uma capacidade maior de gerar força. Então aqui pode ser o momento certo de você tentar ir para o seu PR, né, que a gente chama de Personal Record. Ou seja, se você treina exercícios compostos e se você mede progresso com progressão de carga, é aqui que você pode maximizar e achar o seu 1RM, né, fazer esses seus PRs e realmente se desafiar na academia. Um estudo mostrou que as mulheres ovulando têm um aumento de 11% na força do quadríceps. Então, essa é a hora, talvez, né, de você fazer esses testes. Mas tem um problema aí. Você pode ter um risco maior de lesão por causa do pico de estrogênio, que vai afetar um pouco o metabolismo do colágeno e também a sua capacidade, sua coordenação neuromuscular. Então, fazer tudo com muita calma. O Jornal Americano de Medicina do Esporte mostrou que as mulheres têm 6 vezes mais chances de romper o ligamento anterior cruzado do joelho do que homens. E essa lesão está ficando cada vez mais comum conforme o tempo passa, então tome muito cuidado com isso, principalmente no agachamento. Se você deixa o joelho cair para dentro assim, isso não é bom. Fortalece o glúteo médio se isso está acontecendo, porque você tem um risco aí de romper o ligamento do joelho, que não é uma coisa boa. O seu metabolismo também pode começar a aumentar aí nessa fase e você pode começar a ter um pouquinho mais de fome. Então, não tem problema você aumentar um pouco as calorias nessa fase. Vamos agora para a fase lútea. Essa vai ser a fase onde você vai ter mais dificuldade no treinamento, né? A temperatura do seu corpo já está um pouco maior, então você vai chegar numa exaustão um pouco mais rápido e você acaba retendo um pouco mais de água, que torna o processo do exercício um pouco mais incômodo. Nessa fase, o seu corpo tende a usar mais gorduras como fonte de energia, então é legal você mudar se você está fazendo HIIT, né, e treinos
metabólicos para um treino de mais longa duração e baixa intensidade, fazer um LISS, onde você vai estar usando mais a gordura como fonte de energia, aproveitando esse estado do seu corpo. Mas metabolicamente falando, o seu corpo está no pico nesse momento, né? Um estudo mostrou que nessa fase aí as mulheres têm um aumento de 18% no efeito térmico da comida, ou seja, você vai gastar 18% a mais calorias para digerir os alimentos que você está comendo do que normalmente. E a sua taxa metabólica basal também vai aumentar cerca de 7% nessa fase. O problema é que você pode ter uma diminuição aí de seus níveis de serotonina, e isso vai mudar muito o seu humor e vai deixar com você mais vontade de comer carboidratos e coisas açucaradas. Isso porque os carboidratos ajudam na secreção de serotonina, só que a sua sensibilidade à insulina não está no melhor estado, ela está um pouco mais baixa agora, então não é interessante ter o carbo muito alto. Uma coisa que você pode fazer é tentar suplementar com triptofano, né, que é um precursor aí da serotonina, e também com 5-HTP, para dar uma balanceada nesses níveis baixos de serotonina. E a fase de menstruação a gente pode olhar para ela como uma fase de transição, onde você vai começar a aumentar gradativamente a intensidade dos treinos, o consumo de carboidratos, etc. Bom, agora vamos falar um pouco sobre os anticoncepcionais. Os anticoncepcionais, eles, em mulheres normais, podem acabar baixando um pouco o nível de hormônios anabólicos no corpo, então isso dificulta muito o processo de construir massa magra. Fizeram um estudo no Texas, onde eles pegaram mulheres entre 18 e 31 anos, tá, e separaram em dois grupos, as que usavam anticoncepcionais e as que não usavam anticoncepcionais. Esses dois grupos passaram aí por um programa de treinamento resistido durante 10 semanas, com o mesmo treino, mesmas séries e repetições. Os pesquisadores viram que o grupo que tomava anticoncepcional tinha um nível dramaticamente mais baixo de hormônios anabólicos no sangue, como o DHEA, e elas também tinham concentrações mais altas de cortisol, que pode contribuir para o catabolismo. E as mulheres que não usaram anticoncepcional ganharam 60% mais massa magra durante essas 10 semanas, que é uma diferença muito grande. Agora, muitos anticoncepcionais também têm a progestina, né, que é uma forma sintética da progesterona, que é um hormônio normal aí das mulheres. O problema é que a progestina vai se ligar a receptores androgênicos de outros hormônios anabólicos, né? Isso vai acabar diminuindo o efeito anabólico do corpo e, consequentemente, isso vai diminuir a sua capacidade de construir massa magra. Mas tudo depende muito do tipo ou da marca de anticoncepcional que você usa, porque alguns têm a progestina com maior afinidade a esses receptores e outros têm a progestina com menor afinidade aos receptores. Mas o negócio do anticoncepcional depende muito, acho que é de caso a caso. Tem mulher que já tem muita alteração hormonal naturalmente e o anticoncepcional ajuda a equilibrar tudo isso, né? Então veja com o seu médico, veja direitinho aí, eu não sou médico, né? Não tô falando para você parar de tomar ou começar a tomar. Agora vamos falar um pouco sobre a suplementação. Não é algo super diferente dos homens, mas tem algumas diferenças sim. As maiores deficiências que a gente observa em micronutrientes geralmente é vitamina D, cálcio, magnésio, zinco e ferro. Pelo quadro hormonal natural das mulheres, elas têm maiores chances de ter uma densidade óssea menor, tá? Então elas têm mais fraqueza óssea e conforme a idade, elas têm muito mais chance de desenvolver osteoporose. Então a vitamina D, o cálcio e o magnésio são muito importantes nesse aspecto, tá? Também fazer o treinamento resistido. Por exemplo, ciclismo e natação não tem nenhum impacto, nenhuma compressão vertical nos seus ossos, e isso não ajuda, isso acaba diminuindo a densidade óssea, enquanto exercícios como agachamento aumentam a densidade óssea. Agora o ferro é muito importante, tá? Ele ajuda muito na força das mulheres e muita mulher acaba ficando deficiente no ferro por causa da menstruação, ela perde bastante no sangue da menstruação e também um pouco do zinco, e o zinco é muito importante para o funcionamento do metabolismo, tá? Então fiquem de olho nessas coisas, suplementem com esses suplementos, principalmente durante a menstruação, e é mais ou menos isso. Claro, vá no seu médico, faça exame de sangue, veja o que está faltando aí no seu organismo, né? O que você está mais deficiente. Selênio é uma coisa muito bacana também para a função da tireoide. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, acho que foi isso aí que eu queria falar, espero que tenha sido bem esclarecedor para a mulherada, que agora vocês consigam estruturar o treino de uma forma um pouco mais interessante, mais inteligente. Não esquece de deixar seu like e compartilhar com as suas amigas aí. Vamos deixar essa mulherada com o bumbum na nuca, beleza? É nóis, estamos junto e falou! Beautiful now.